Já estou aqui a... Olá, Gustavo. Olá, Joana, estás toda aprontada para este momento especial. Claro, para falar contigo. Ok, Joana, vamos começar. Deixa-me fazer uma pequena introdução a isto tudo, também para toda a gente que possa vir aqui. Em primeiro lugar, como é que isto surge? Isto surge como um projeto positivo, a oportunidade que eu tive de conversar contigo, pessoas positivas, espaços positivos, gente positiva, projetos positivos, o máximo possível. Uma das coisas que vai vir logo à cabeça das pessoas é com um pormenor que é o grupo central. Uma das coisas que vai vir logo de pergunta é como é que a nossa primeira convidada, especialíssima, é alguém do conteúdo. De uma forma que eu consigo enquadrar isso é, primeiro, ninguém é nativo daqui, fomos todos colonizados. Ponto 1. Ponto 2, fomos colonizados certamente por gente como tu. És talvez a pessoa mais texeirense que a gente conhece do nosso grupo de amigos. E depois tem a questão óbvia que é o facto de seres amiga próxima e aqui facilitava o facto da gente começar com este projeto. Gostava, no entretanto, de fazer um pequeno parênteses. Também aqui alguns amigos comuns que a gente tem, ao Marco Muniz, ao Nuno Martins, ao José Garcia, ao Zeca, ao Paulo Borges e ao Guilherme Castanheira, que estão a ajudar a este projeto a ficar de pé, e ao qual se acrescenta, com a tua prestação e com a tua partilha de hoje, a tua pessoa. Obrigado, Joana. Eu sei que chegaste de viagem hoje e desculpa lá isto. Como é que correu a tua viagem? Olha, em primeiro lugar, muito me honra ter sido convidada para este projeto. Eu fiquei apaixonada pelo projeto logo quando tu me falaste dele, porque eu acho que nós temos que dar ênfase às coisas positivas que temos. Eu já sou terceirense há 12 anos, pago os meus impostos cá. E eu acho que faz todo sentido eu ter sido a primeira, porque eu hoje vim do Pico via São Miguel, portanto, eu estive em 3 ilhas. Eu só hoje estive em 3 ilhas, de maneira que eu acho que faz todo sentido. Um terço dos Açores é teu hoje. Correu tudo bem? Tudo, apanhámos uma chuvada no Pico, mas chegámos à terceira com sol. Olha, maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Muito obrigado, porque isto é um esforço grande para ti. É com muito Joana, gosto, de verdade. há três perguntas que eu quero fazer a todas as pessoas. Já tiveste a oportunidade de dar uma vista de olhos nelas, mas vou começar pela mais simples. O que é que mais aprecia? O que é que tu mais aprecias na terceira? Olha, eu sei que isto pode parecer um clichê, mas quer lá saber, porque é verdade. O que eu mais, a coisa que mais me entusiasmou, desde que eu vim cá de férias pela primeira vez, já há 13 anos atrás, foi a hospitalidade terceirense. Isto é mesmo, mesmo verdade. E não falo só dos amigos.
que depois amizades que se vieram a solidificar. Falo também das pessoas na rua, falo dos restaurantes, falo dos amigos dos amigos. De facto, a hospitalidade terceirense é a coisa mais importante e mais valiosa que temos por cá. Depois, outra coisa que eu gosto particularmente, e é uma coisa que chama muita atenção, eu sou natural de Coimbra, da zona centro, e chama muita atenção às pessoas da minha zona que vêm cá, que é aquilo que eu chamo o prezamento terceirense. Ou seja, não só aliando o bem receber, como também o gosto que as pessoas aqui têm de ter as coisas bem apresentadas. Uma mesa de uma tourada é uma coisa, uma mesa num carnaval, num salão. O facto das pessoas andarem bem arranjadas, as casas pintadas, que é uma coisa que na minha zona natal isto não acontece tanto. As estradas limpas, tendencialmente limpas, as juntas de freguesia que fazem um esforço hercúleo para manter tudo com orçamentos baixíssimos, tudo é o prezamento terceirense. Isto faz parte da cultura de cá e isto é uma coisa que eu quero também aculturar e trazer para a minha vida. Eu espero que sim, espero poder estar à altura. Garantidamente que estás. A gente vê, a gente olha para ti e no nosso convívio desse pessoal. Olha, hoje tentei também para tirar aquela cara de viagem, porque hoje teve um dia particularmente úmido, que é assim, esta é uma coisa que eu não gosto nos Açores, esta umidade, meu Deus do céu, hoje o dia esteve terrível. Confirma-te aqui. Faz parte. Eu não sei se eu trouxe a umidade comigo, mas... Não, não trouxeste, tem estado sempre úmido, tem estado sempre terrível. Joana, uma coisa que é incontornável aqui neste teu passado recente é a tua vitória na ordem, não é assim? Podes contextualizar um pouco a coisa? Sim, é uma coisa que muito me orgulha. Eu atualmente sou representante dos Açores no Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas e isto é uma grande responsabilidade e é um facto que me deixa muito, muito orgulhosa. E a ponte que eu tenho feito ao longo dos anos com os colegas e o facto desta hospitalidade terceirense que eu já aculturei, já incorporei em mim, e esta vontade, eu acho que me capitalizou muito nesse sentido e que muitos colegas felizmente conseguiram ver em mim qualidades, mas eu digo, muitas dessas qualidades foram aprimoradas aqui pelo que eu aprendi ao longo dos tempos aqui na Ilha Terceira e isso deixa-me muito, muito orgulhosa, é uma grande, grande responsabilidade, mas de facto é um orgulho muito, muito grande poder ter sido reconhecida a este nível por uma classe profissional e poder representar os Açores. É cá acrescentar aqui um pormenor, que é o teu concorrente nacional, mas que também teria grande visibilidade local, não era assim? E tu localmente ganhaste. Queres contextualizar isso? Ou... Eu acho que nós todos temos mérito e depois assim, isto não era uma questão de caras também, era uma questão de propostas, de todo um contexto que também nos trouxe a este lugar. Agora, sobretudo, é o que eu digo, para mim, sem dúvida, que é uma honra muito, muito grande e quero desempenhá-la com a maior firmeza e com a maior dedicação possível a esta causa. Para mim é muito, muito importante e muito relevante. A título de curiosidade, quanto tempo é que é cada ciclo? São 4 anos. São 4 anos. São 4 anos. Portanto, eu nos próximos 4 anos
Se tudo correr bem, vou ter esta Nada, incumbência. É o que eu digo, eu quero, e é este, é isto que eu devo aos meus colegas que acreditaram na nossa proposta. Isto é, não sou eu só que encabeço isto, não, é um grupo muito, muito grande, a nível nacional, a nível regional também temos um grupo muito, muito interessante, e agora o grupo somos todos nós, os que ganharam, os que não ganharam, os que não votaram, a abstenção também, portanto agora somos todos um só. como é que é ser médica dentária aqui na Ilha Terceira? Olha, eu tenho, em relação a isso, eu tenho uma experiência muito rica, posso dizer, porque eu quando vim para cá comecei a trabalhar no Serviço Regional de Saúde. Eu trabalho no Centro de Saúde da Praia da Vitória, e foi isso que me trouxe até cá. E depois comecei também a trabalhar numa clínica, em part-time, mas o meu trabalho principal é no serviço público. E isso é, para além de nós nos Açores estarmos a anos-luz daquilo que se passa no continente. Temos um serviço muito bem estruturado, acho que o país tem a aprender connosco. E por isso para mim é um orgulho muito grande, e todo o trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo destes 12 anos cá, quero poder exportá-lo para o continente, e nós somos vistos como referência. Portanto, é muito bom e enche-me de orgulho, eu volto a dizer, não tem como não encher de orgulho. E os texeirenses têm todos ótima higiene oral, não é? Tendencialmente, exceto quando acabam as touradas, mas pronto, aí vai tudo lavar os dentes e está tudo bem. Mas sim. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão a ter cuidado. Também a nossa alimentação vai sendo pior, é muito mais rica, mas é muito mais açucarada, a nossa alimentação mais pastosa. Então, a nível civilizacional, nós agora temos alimentações mais ricas, maior disponibilidade, mas não estamos a saber fazer as melhores escolhas. E isso depois repercute-se a nível de saúde oral. Claro que as pessoas hoje em dia têm tendencialmente mais acesso, mas também o compromisso com a parte alimentar não está a ser aquele que devia. E nós contra nós falamos porque quem não gosta de um chocolatinho, não é? Portanto, eu acho que nós aí temos que assumir compromissos, e é o que eu digo muitas vezes aos pais, não tem problema, de vez em quando não há problema e é bom. Nós podemos prevaricar um bocadinho, mas não pode ser regra de todo, não pode ser regra. Eu acho que, mas isto, eu vou dizer, é um problema dos países desenvolvidos. Não é só, tu vês obesidade, vês doenças cardiovasculares, vês diabetes, não é só um problema de saúde oral, é de saúde em geral. E eu acho que nós temos que começar a tomar uma posição mais firme e a pensar mais em nós e na nossa saúde. E acho que tem que ser um compromisso de toda a gente, de nós enquanto sociedade, sem dúvida nenhuma. Aqui na Terceira às vezes é difícil, porque uma das maiores riquezas é a gastronomia, mas nós conseguimos fazer opções saudáveis. Conseguimos. Diz-me uma coisa, do ponto de vista profissional já conhecemos um pouco e tocaste agora nas touradas, vamos ver um pouco a tua vida social. O que é a vida social na Terceira? Olha, pois lá está. Essa é das coisas que mais me alegra em poder estar cá e mais me faz feliz. É realmente toda essa parte. E tem a ver com a hospitalidade terceirense. Eu não tenho cá família, mas encontrei aqui muitas famílias. O facto de haver uma proximidade geográfica também na ilha facilita. Facilita que as pessoas se encontrem, porque, por exemplo, muitas vezes no continente tu estás muito tempo no trânsito e quando chegas a casa, sais tarde do trabalho, quando chegas a casa, se queres estar em casa, já não queres sair e andar mais não sei quantos quilómetros para ir jantar, então as pessoas acabam por se refugiar muito. E eu notava isso quando, por exemplo, muitos amigos meus do meu tempo de liceu, quando eu percebia que muitos deles só se juntavam quando eu estava. Eu era a desculpa, olha, estou cá, vamos tomar um café.
e as pessoas, eu percebi que as pessoas também já não se viam há muito tempo. Como é que é possível? Nós aqui temos esta sorte, eu faço uma vida também um bocadinho de casa para o trabalho, trabalho para casa, mas aqueles jantarzinhos de última hora, aqueles churrasquinhos em casa dos amigos ao entardecer, aquela coisa de, olha, cada um traz um prato e juntamos-nos em casa de alguém, isso tem tanto valor, é tão, tão importante. Tomarmos um café numa esplanada, é tão relevante. Olha, vamos dar um mergulho no mar, depois comer uma maçaroca, comer uma donete, lá está, comer. Depois lavar os dentes a seguir, como é óbvio. Mas isso é tão importante e tão rico cá. Isso eu não trocaria por nada, isto é maravilhoso. E isso era uma das coisas que era importante exportar. Claro que temos aquelas condicionantes que nós sabemos, mas as pessoas são disponíveis. Eu acho que são verdadeiramente disponíveis, coisa que muitas vezes em zonas mais dispersas, no continente, isso não acontece, porque as pessoas estão estafadas, estão estouradas, e aqui também. Só que a vontade de estarmos juntos supera isso tudo. Isso é maravilhoso. Diz-me uma coisa, tu também, para além dessa vida social, tu também és politicamente ativa, não é assim? Entendes? Se quiseres entrar por aí um pouco mais aprofundadamente, tenta. Vamos por partes. Sim, eu acho És que... deputado na... Sim, eu sou deputada na Assembleia Municipal, sou membro da Assembleia Municipal da Praia da Vitória. E foi também para mim uma honra muito grande poder ser convidada para uma lista e poder representar a nossa comunidade. Para mim, a política a nível das autarquias é muito, muito importante, porque é aquela que tem maior proximidade com a população. Estamos a falar de assembleias de freguesia, assembleias municipais, e isso realmente é muito, muito, muito relevante, e muitas vezes é muito esquecido por toda a gente, pelos governos centrais, pela população em geral, porque nós estamos ali e estamos a representar as pessoas independentemente do partido que seja. Depois as pessoas acabam por obviamente, ter mais proximidade com uma ou outra ideologia, mas toda a gente está ali com o mesmo intuito, está ali a representar quem as elegeu e a representar também a visão de uma comunidade, assuntos que devem ser discutidos, que têm que ser discutidos, em prol de um sistema verdadeiramente democrático. Então isso para mim é muito, muito relevante. E depois, claro, quando nós falamos de política, não falamos só de política partidária, há política institucional, quando tu representas a tua instituição, quando, no caso, olha, quando estamos a falar também da Ordem dos Médicos Dentistas, estamos a falar de política a nível de uma classe profissional muito específica. Então, eu acho que nós não podemos, às vezes, olhar para os sistemas políticos como uma coisa negativa, porque não são. Têm é que ser vistos de forma transparente e de forma verdadeiramente democrática. E temos todos que trabalhar nesse sentido, porque as pessoas que se demitem disso, eu há bocadinho falava na abstenção, a abstenção também é um direito da pessoa se abster, mas depois não se repercute absolutamente nada. Então é importante haver discussão política, seja de que tipo de política for, mas é importante as pessoas estarem comprometidas com isto, sem dúvida nenhuma. E é muito engraçado porque, e tu sabes, quando nos encontramos no nosso grupo de amigos, temos visões políticas diferentes, mas que em alguns pontos se encontram, outros não, outros divergem, mas é tão interessante a discussão política, quer dizer, nós quando estamos ali num grupo de amigos a jantar, ninguém tem pretensões de coisa nenhuma. É a troca de ideias, é a visão. Quantas vezes eu já não mudei de opinião sobre alguns assuntos depois de ouvir outras pessoas falarem, outras perspectivas. Isso é tão interessante do ponto de vista da evolução do nosso pensamento, porque quem não faz isso depois
nós paramos, mesmo a nível das conversas de café que se tem, nós podemos, olha, sabes, há uns tempos atrás, numa campanha, nas últimas autárquicas, fizemos uma coisa muito engraçada, que foi, fizemos encontros em cafés das freguesias, de manhã, que é de manhã que se começa o dia, em que as pessoas estavam a tomar café para ir para o trabalho, independentemente da área, e de repente tu tinhas os candidatos, as pessoas da freguesia, das listas, não, isto foi no âmbito de umas eleições autárquicas de um partido político ao qual eu pertenço, mas era muito interessante porque estávamos ali naquele cafezinho a discutir os problemas daquela freguesia, do ponto de vista das pessoas que ali estavam. E muitas vezes as pessoas que estavam ali, os clientes normais, vinham e sentavam-se e perguntavam o que é que estávamos a fazer, davam opinião, falavam sobre esse assunto. Então foi muito, muito engraçado, porque aproveitámos uma coisa que são as conversas de café, que às vezes são tão mal vistas, não é? Mas então vamos potenciar isto, vamos ouvir o que é que as pessoas que aqui estão e que trabalham todos os dias e que estão a sair para o trabalho a esta hora, porque às vezes os cafés começavam às 8 da manhã, mais cedo, vamos ouvir o que é que estas pessoas têm a dizer. E não no sentido de estar aqui a queimar tempo e deitar a conversa fora, não, era uma discussão, era quase uma mini assembleia que se fazia ali, e era muito interessante porque, vejam, as pessoas que vinham falar connosco, claro, muitas delas não tinham qualquer afiliação partidária, estavam só ali a conversar, a debater o assunto daquela estrada que era para abrir, não abriu, daquela ideia, daquele... Era muito, muito, muito interessante, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto, e eu gostava que ele não terminasse. E então eu acho que é tão importante esta proximidade, e eu acredito que nós temos o exemplo da geração de Abril, e a nossa geração não pode deixar cair isto, e às vezes nós vamos afastando das coisas. Vejam, independentemente da ideologia política dessa geração, foi uma geração de mudança. Foi uma geração que vindo de um tempo de trevas, num tempo onde não havia democracia, foi a primeira geração que pôde falar livremente sobre ideologia política e sobre ideias. Isso é tão, tão importante e tão, tão relevante. A nossa geração não pode deixar cair isso. Não pode. Eu volto a dizer, independentemente da ideologia política que possa ter. Independentemente. Ok. No seguimento disso, e ainda bem que falaste tão bem, e até deste o exemplo. Desculpa se eu aborreci. Hã? Desculpa se eu aborreci. Nada disso, nada disso. Um dos pormenores das conversas do café, certamente ouviste muita coisa e certamente, e nas conversas que tens com todos os teus grupos de amigos, há certamente, e isto leva-me à segunda pergunta, nessa reunião de informação toda que tu tiveste ao longo dessa comunicação com toda essa gente, porque para aquilo que nós já conversamos é perceptível que tu és uma profissional que conversa com muita gente, tu és uma pessoa que contacta com muita gente e és alguém que politicamente ativo, da forma politicamente ativa, também contacta e contactou com muita gente. Daí leva-me à segunda pergunta, que é 3 coisas que gostasses de ver potenciadas ou magnificadas aqui na ilha. Olha, eu em relação a isso, eu vou-te dizer de uma forma muito genérica, e aqui é uma opinião muito, muito, muito pessoal, não tem a ver com opiniões que eu recolhi. A primeira, que eu vejo com bons olhos, uma iniciativa que houve agora do Governo Regional, através de um subsídio que existe agora, não sei como é que se pode chamar, no fundo que consegue aliciar e potenciar o turismo interilhas. Há imensas pessoas, hoje no Pico, estive a almoçar no Ancoradouro, que é um restaurante muito conhecido no Pico, e muito bom, diga-se. Aliás, todos os sítios onde eu comi no Pico,
inclusivamente em casa da minha amiga Magui, todos os sítios se come muito, muito bem. Pronto, ponto número 1. Depois, as pessoas estavam a dizer, a dona do ancorador dizia que nunca viu tanta gente no Pico como agora. E de facto, uma coisa que me entristecia, eu já conheço, tenho a felicidade de poder conhecer todas as ilhas. E era com grande espanto que eu percebia que grande parte dos meus amigos não conhecia todas as ilhas e conhecia muitos países do estrangeiro. Conhecia o continente de Les, o Portugal continental de les a les, mas não conhecia muitas das nossas ilhas. Isso era uma coisa que a mim me fazia muita, muita, muita confusão. Mas claro, olhávamos para o preço das passagens, das estadias, no fundo, temos que jantar, que almoçar, e percebíamos que muitas vezes os pacotes não eram propriamente aliciantes, mesmo os horários dos barcos, a disponibilidade de carros para alugar. Era uma logística que eu compreendo que para uma família era muitas vezes mais fácil e mais apetecível ires a Lisboa, porque aproveitavas e fazias umas compras. Mas a verdade é que depois o tempo passa e tu tens açorianos que não conhecem os Açores. Conhecem a sua ilha, conhecem mais uma ou duas e depois conhecem a Europa toda, o mundo inteiro, mas depois não conhecem a sua ilha. E de facto, toda esta circunstância da Covid, acho que nos fez, como agora é mais... há maior constrangimento a ir para o continente e no regresso, e que é compreensível. Portanto, este potenciar do turismo interno era uma medida que já devia ter sido estabelecida há muito, muito tempo. E eu acho que deve ser uma medida que deve ser sempre, sempre melhorada. Isto era uma medida para ser potenciada antes da Covid. E eu espero que, quando felizmente conseguirmos ultrapassar esta situação da Covid, que não seja negligenciada, porque nós temos que dar condições aos nossos residentes e às pessoas de Portugal continental também, obviamente, para conhecerem o seu país, para conhecerem este arquipélago maravilhoso e as particularidades deliciosas de cada ilha. Então, este é a minha é o meu primeiro ponto de vista. Potenciar, sem dúvidas, as viagens interilhas, porque muitas vezes nós vamos muitas pessoas conhecem as ilhas, mas vão ao trabalho, apanham o avião das 7 da manhã, vêm das 7 da noite, estão em reuniões, dormem uma noite, mas não conhecem verdadeiramente, não exploram, não vão com a sua família. E isso é triste, isso é muito triste. Portanto, eu acho que é tão interessante nós podermos potenciar isso. E sim, há que haver incentivos para isso, porque realmente às vezes é muito mais prático ir ao continente, muito mais prático, muito mais barato. Então eu acho que estas medidas têm todas que ser aprimoradas. Para mim são medidas relevantes, mas que têm que ser todas aprimoradas. Depois, agora em específico aqui em relação à Ilha Terceira, e eu já partilhei contigo este meu ponto de vista até há bem pouco tempo, eu acho que nós aproveitamos muito mal algumas particularidades que temos aqui na ilha. E algumas dessas, mas isto tem a ver com o meu próprio ponto de vista, volto a dizer. Então, nós temos aqui algumas situações. Temos, olha, vou dar o exemplo dos megalíticos da Grota do Medo. Temos o columbário ali das Lajes, pertence ao columbário romano. E que há muita controvérsia sobre a origem destas estruturas, mas vejam, seria muito interessante nós podermos conhecê-las e potenciá-las e mostrá-las. Porque vejam, a lenda vende. Era mais um sítio de visita, era mais um sítio interessante para as pessoas conhecerem, mais um ponto de referência. A lenda vende. Tu não podes dizer às pessoas que aquilo é uma coisa que as pessoas ainda não sabem se é, não consegues provar, mas consegues vender a lenda. Aliás, eu lembro-me num jantar, alguém falou da Nessie, do monstro do Loch Ness, quer dizer, veio potenciar ali aquela região da Escócia. Até hoje por provar, não é assim? Pois, até hoje por provar. lá, não sei, há avistamentos. Não interessa, a lenda vende.
E nós temos aqui estas situações, mas que estão perfeitamente escondidas, tirando alguns curiosos que nós temos que vêm falar disso a público. Por exemplo, eu se quiser ir ao Columbar, eu não sei muito bem onde é que fica. Eu fui uma vez à Grota do Medo, à zona ali dos megalíticos, por curiosidade, mas eu sei que estava a andar por terrenos privados. Tentei lá voltar uma segunda vez, já não fui capaz, não encontrei o caminho. Então, isto era tão interessante ser potenciado, e eu volto a dizer, a lenda vende. É interessante, pois, porque tu também, ao veiculares esta informação, aquilo que se sabe, olha, há uma teoria que diz isto, uma teoria que diz aquilo, tu permites que o visitante formule a sua própria teoria. Isto é estimulante, é interessante. Mesmo a rota das ganadarias, uma coisa giríssima que faziam, havia um grupo que estava a fazer isso nos biscoitos, que era a rota das adegas. Isso era giríssimo, isso é muito interessante e hoje em dia cada vez mais o turista procura experiências. E muito mais do que um resort onde possa ficar só na piscina. Aliás, eu acho que quem vem para os Açores não vem à procura disso, vem à procura da natureza, mas aqui na Terceira temos uma cultura tão rica e tão vasta que temos que a potenciar sem dúvida. Então essas são as minhas, são as minhas sugestões que temos que trabalhar e que eu sou a favor de que se possa fazer isto da melhor maneira possível. Fica aqui a minha sugestão. Ok. Eu entro aqui na última pergunta das perguntas obrigatórias e que vai precisamente no seguimento daquilo que tu acabaste de dizer. Até três experiências ou vivências ou compras que tenhas tido nos últimos 3 meses e que tenham marcado positivamente aqui. Olha, comida. Podia-te falar dos 5 testes ao SARS-CoV que já fiz, mas não te posso dizer que também não é uma experiência muito negativa, mas aliás, desculpa, estavam negativos. Foi uma experiência negativa nesse sentido, quando falamos de resultado. Mas vou-te falar de coisas verdadeiramente positivas. Comida. Há a ilha para se comer bem. Aliás, acho que em todo o arquipélago se come muito bem. Mas na Ilha Terceira, meu Deus do céu. Então, vou-te falar de algumas coisas. Não te vou falar de só 3, vou-te falar de várias. Eu acho que posso falar aqui de nomes de restaurantes, que é mesmo para as pessoas que não conhecem irem conhecer. Eu acho que nós temos aqui restaurantes magníficos. E podem procurar em todos os roteiros. Mas eu chamo a atenção para alguns pratos muito especiais. Olhem, as alcatras são maravilhosas. Eu sou da terra da chanfana, que é um prato que é confeccionado de uma forma muito semelhante e apresentado também. Mas eu quando provo uma alcatra de língua, que era uma coisa, eu sou dentista, eu trabalho com línguas, portanto comer, e às vezes atrapalha um bocadinho o meu trabalho, comer língua não era uma coisa que me entusiasmasse muito, até ter provado a alcatra de língua ali da Fonte das Sete Bicas, na Fonte Bastardo, e a alcatra de polvo, e a alcatra de feijão. Aliás, aqui costumava haver, no tempo pré-Covid, festivais de alcatras. Meu Deus do céu! Alcatra de coelho, de cabrito, de borrego, de fava. É coisa mais maravilhosa. Mais maravilhosa. Só tive a oportunidade de experimentar a alcatra de língua da Fonte das Sete Bicas, até foi para a tua própria pessoa. E realmente é das coisas mais extraordinárias que existe. Mais maravilhosas. Depois, olha, a alcatra de peixe, no entanto, eu aí tenho que dizer, é no Boca Negra. É no Boca Negra. Eu tive há pouco tempo, porque isto são sítios onde eu habitualmente levo amigos que vêm visitar, amigos do continente ou de fora da Ilha Terceira que vêm visitar. Estava tão boa, a última, tão maravilhosa, e depois felizmente estávamos com pessoas que não comiam muito, e como ao início tínhamos muita fome, as pessoas fartaram-se de comer pão, e quando veio as alcatras sobrou imenso. Eu, perdendo todo o pudor, que também não tenho muito,
pedi a que me embrulhassem os restos. E vou dizer que no dia seguinte fiz uma sopa de peixe maravilhosa, com aquele caldo, que deu uma base maravilhosa, com aquele peixinho que sobrou. Bem, fiz uma sopa de peixe que foi uma maravilha. Depois deixa-me falar também na telha de polvo e de bacalhau do Rocha, que é maravilhosa, maravilhosa. Eu aí tenho que falar da minha experiência pessoal. Aquelas telhas com natas não são muito a minha onda, mas a telha de bacalhau e a telha de polvo, com aquela batata doce levemente caramelizada, meu Deus do céu. Depois deixa-me falar também do atum da Tasca das Tias, que é qualquer coisa, mas eu não consigo comer outra coisa lá. Sim. Também não vale a pena. Ok. É o atum, é o atum. As lulas do Canadinha, que eu insisto em comer com batata frita. As lulas do Porto Sol em Santa Bárbara. A galinha frita que tu tens em todo o lado, aqui o rei da galinha frita em São Sebastião, na Fonte Bastardo, no Sorriso, no Valadão, no Diniz, em todo o lado, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Então é a sublimação de um conceito americano, mas que nós fazemos muito melhor. Desculpem lá, fazemos muito melhor, porque depois quando nós já aprimoramos o tempero e já começamos a introduzir aquele tempero com alho, aquele tempero mais com massa malagueta, aí a coisa começa a aprimorar para o nosso gosto e é maravilhoso. Pronto, tenho a dizer. Comida. Maravilhoso, maravilhoso. Diz-me já agora, lugares onde tu gostas de ir, sítios, espaços, locais, Olha, vivências. vou-te dizer, olha, vou dizer um sítio que adoro, para uma zona balnear das Escaleiras. Adoro, acho maravilhoso, é na Vila Nova. Gosto mesmo muito daquela zona. Gosto ali da zona de lazer, aliás, todas as zonas de lazer. Olha, um sítio que eu gosto muito e que eu levo pessoas a visitar, vais-te rir, mas é a estalagem da Serreta. Toda aquela envolvência. Para já o facto de ficar situada num bosque encantado, que com certeza há lá duendes e fadas, com certeza. E aquela estalagem é fantástica, não só a nível arquitetónico, como de toda a história envolvente. E eu acho uma pena ela estar assim, acho uma pena não ser reabilitada. Percebo que não é uma decisão fácil, percebo que não é um investimento muito fácil, mas acho aquilo tão... é lindo, é absolutamente maravilhoso. Depois, assim, a quem for possível, porque não é possível a toda a gente, porque só se consegue lá chegar de barco, aquela zona entre os Ilhéus das Cabras, aquele canal é tão bonito, é lindo, aquele paraíso de aves, e é uma paz que tu vives ali. Gosto muito daquela zona. A própria Serretinha é muito bonita. Os miradores sobre a Praia da Vitória são lindos. Tens aquela vista magnífica sobre a praia. Quer do lado da serra, a Manta de Retalhos também. É uma riqueza muito grande. Os impérios, tu vês os impérios. Eu quando trago cá amigos do continente que não conhecem a nossa devoção ao Espírito Santo, eu peço sempre que elejam o mais bonito. E é engraçado porque as respostas são dispares. Quem gosta de alguns mais contemporâneos, com uma arquitetura mais contemporânea, outros que gostam de uns com um aspecto mais rural, outros mais coloridos. Isso é tão maravilhoso, é tão bonito. Estás a ver? Eu sou apaixonada por esta ilha. Eu não pude deixar de notar quando tu disseste a nossa cultura do Espírito Santo. É. Porque eu uma vez ouvi uma teoria muito gira, em que se referia ao Espírito Santo. Eu não sou muito religiosa, no entanto, culturalmente,
confirmo a importância da religião na cultura portuguesa e naquilo que nos define enquanto povo. Das influências de várias religiões. Então, aqui nos Açores, e eu sou de Coimbra, onde há o culto à Rainha Santa, e que não se fala muito dos bodos, não se fala muito toda essa parte que eu venho a descobrir cá, nomeadamente com a relação à Rainha Santa, e que existe quer em Coimbra, quer na zona de Leiria. E uma coisa muito interessante que eu ouvi há uma vez um padre referir-se foi a que o Espírito Santo poderia eventualmente ser a face feminina de Deus. E eu achei isso tão bonito, tão bonito, tão bonito, que de facto comecei a olhar para o culto ao Espírito Santo como uma coisa muito, muito profunda e muito mais do que uma festa religiosa. É uma festa religiosa, obviamente, porque é uma celebração religiosa pela devoção que as pessoas têm. Há algumas coisas que eu ainda não compreendo muito bem, mas que eu acho interessantíssimo de aprender. É para mim um orgulho muito grande ser convidada para uma função. Já fui a de várias freguesias de Angra, Praia. São todas diferentes, cada uma com a sua particularidade. E isso é uma riqueza tão grande. E olha, lá está, mais uma coisa que poderia ser potenciada, porque é uma experiência única. E eu não cresci com essa realidade. E agora eu aculturei completamente. E eu acho que, vejam, eu acho que isto é que é a nossa riqueza. É nós. Isto não tem que ser... Nós não temos que substituir uma coisa por outra. A nossa cultura é aquilo que nós quisermos. É tudo aquilo que nós incorporarmos na nossa vida. E isto sim já faz parte da minha cultura e da minha visão sobre as nossas vivências em sociedade. E sim, já não consegues tirar estas coisas de mim, já não se consegue. Joana, impera-se aqui uma pergunta. Que futuro é que vamos ter? Olha, eu acho que essa pergunta é muito difícil, porque o futuro na verdade não existe, nós temos é presente. E se nós fizermos essa pergunta a qualquer pessoa, podem dizer planos, vão-te dizer planos, mas que podem ser, eu já vivi em tantos, eu já vivi em Coimbra, já vivi no Porto, já vivi na praia, já vivi em Angra. Nós hoje cada vez mais somos cidadãos do mundo. O estarmos aqui não é de todo redutor, porque hoje em dia a tecnologia permite-nos estar no mundo inteiro. Estás aqui, podes estar a fazer negócios com a China. E eu acho que é muito difícil tu poderes falar de uma forma assertiva sobre isso. São só planos. Neste momento eu estou aqui, amanhã posso estar no outro lado. Mas eu acho que a nossa maior riqueza para mim é aquilo que tu vais construindo e aquilo que vais ganhando em cada sítio por onde passas. Eu herdei muitas coisas do tempo em que estive no Porto. Eu quando me indigno sai a portuense dentro de mim. Quando eu fico indignada eu tenho muitas particularidades, muitas semelhanças com pessoas residentes no Porto, se é que me entendem. E isso também faz parte de mim agora. Muitas expressões que eu aprendi cá, eu vou continuar a dizê-las. Fazem parte de mim. E fazem parte da minha maneira. Aliás, muitas vezes os meus amigos no continente e a minha família em Coimbra dizem assim, mas tu já estás a falar tu já tens tanto sotaque. E aqui as pessoas dizem que eu tenho sotaque continental, como é óbvio. O que também me irrita um bocadinho, que eu não tenho sotaque continental, tenho sotaque de Coimbra. Atenção! Mas na verdade, se me ouvirem falar, eu já falo uma mistura tão engraçada de Porto, Coimbra
terceira. Depois comecei a perceber que mesmo na Ilha Terceira há formas de falar diferentes. As expressões que são mais usadas na praia, na Gualva, no centro de Angra, em todas as freguesias, é tão engraçado, é tão, tão rico. E acho que mesmo a forma como eu falo já espelha o meu passado. Agora, o que é que vai ser do meu futuro? Não sei, agora estou aqui. Eu acho que toda a gente tem que ter um bocadinho essa perspectiva, para não ficarmos agarrados a um sítio, e porque os locais nós levamos, os locais e as pessoas nós levamos sempre connosco, sempre, 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 sempre connosco, e é isso que nos enriquece de verdade. Joana, o que é que te apraz dizer para a gente acabar isto? Para a gente arrematar. Olha, eu desejo-vos muito sucesso neste projeto. Que possam convidar muita gente, pessoas com perspectivas diferentes. Isto foi a estreia. E que seja o primeiro de muitos, porque vai ser giro falar com pessoas de cá que estão, olha, eventualmente que estão no continente e que levaram a sua terceira consigo, pessoas de outras ilhas que estão cá a residir, e, e conhecer a realidade vista pelos olhos de quem cá vive ou de quem tem uma relação com o arquipélago. Porque eu acho que é tudo tão rico se for vivido de uma maneira verdadeira, e se nós atentarmos aos pormenores e às coisas simples, vamos perceber que há uma grande riqueza nos detalhes. E às vezes as pessoas dão as coisas como adquiridas e não são, porque nós vemos uma Covid e percebemos que realmente todas aquelas coisas simples que gostávamos de fazer, lá está, mesmo uma função do Espírito Santo, as festas das nossas freguesias, foi tudo cancelado. Estar num restaurante já é diferente, há alguns constrangimentos, poderes viajar é diferente. E de facto, de vez em quando é bom que alguma coisa, infelizmente esta foi demasiado trágica, mas que nos lembre que nós devemos sempre cativar aquilo que é autêntico e guardá-lo. Obrigado, Joana. Já te digo, para conversarmos mais um pouco, vou só tratar de colocar isto gravado. Ok? Muito obrigado pela tua disponibilidade, principalmente pela hora que é e pelo desgaste que tu tiveste. E muito obrigado. Eu acho que foi perfeito. Foi perfeito. Porque eu hoje estive em 3 ilhas. 3. Exatamente. Um terço dos Açores percorrido. Fantástico. Ainda passei por cima de São Jorge. Não passei por cima, passei assim ao lado. Pode contar como meia ilha, quer dizer, 3,5. Conta. Eu acho que conta. Até já. Adeus. Obrigado. Tchau.